queria que você já orasse comigo, que a gente buscasse o Senhor, que o Senhor falasse profundamente às nossas vidas e mesmo desses poucos minutos que a gente tivesse aqui, que a gente saísse daqui com um desejo diferente no nosso coração, de fazer a palavra de Deus estar mais próxima da nossa casa, da nossa família, do nosso dia a dia, como a gente precisa fazer. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui, porque, Senhor, toda vez que a gente abre a Tua palavra, nós temos a certeza de que vai descer ao nosso coração algo ministrado pelo Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, nesse momento, caminharmos por essas experiências, por essas palavras e sairmos daqui, Senhor, profundamente impactados pelo que o Senhor quer falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para o Alisson colocar aqui. Isso, já está aí. Vou precisar muito do Alisson, porque eu fiz muitos slides e eu preparei esses slides para passá-los com um passador, só que o meu equipamento quebrou, então ficou muito slide e a gente vai ter que fazer essa ginástica. Mas vamos começar, meus irmãos, pode passar, Alisson, a gente vai começar aqui um texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que é uma das experiências familiares que o apóstolo Paulo traz para a gente. O apóstolo Paulo diz aí para a gente, em 2 Timóteo 1, versículo 5, lembro-me de sua fé, ele está falando para Timóteo, né? Para o jovem pastor, lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. A gente vê ali destacado a palavra fé, sua avó, sua mãe. Então a gente vê, além do ministério feminino nesse texto, a gente também vê que a palavra fé está sendo passada na tradição familiar. Primeiro estava com a avó, depois passou para a mãe e agora está com o filho Timóteo. Mas como é que essa fé está sendo passada dentro da família? Nós ainda estamos pensando no contexto de família. Como é que a fé cristã está sendo passada na casa de Timóteo? Se a gente fizer o link com... esse texto a gente não tem aqui, né, no slide. Se a gente fizer o link com o mesmo livro, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15... o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que desde a infância ele foi instruído nas sagradas escrituras. Então, se você abrir aí em 2 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo completa dizendo que essa fé foi passada de avó para mãe, para filho, neto, através das escrituras, da palavra de Deus. Então, se nós queremos ter famílias fortes, meus irmãos, se nós queremos que a fé que nos foi dada lá para os nossos apóstolos no tempo do Novo Testamento chegue até as novas gerações, nós precisamos investir tempo na Bíblia. E isso, claro, vai contar com a nossa vida pessoal. Família, nesse sentido, é também a sua vida, o impacto que a palavra de Deus tem sobre a sua vida. Então a gente pode começar pensando um pouco sobre vida pessoal. Vamos começar então pensando nos cuidados pessoais, né? Pode passar, Alisson. A gente, meus irmãos, concorda, eu sei que a maioria de nós concorda, que nós vivemos hoje dias, momentos cada vez mais complicados, mais corridos, né? A gente está vivendo numa vida muito acelerada, muito cheia de compromissos. A gente tem que lidar com igreja, com trabalho, com família, com vida pessoal. Todo mundo concorda que nós estamos percebendo que a vida está ficando um pouquinho mais acelerada, né? um pouquinho mais cheia de compromissos. Mas todos nós, apesar dessas responsabilidades, né? Pode passar, Alisson, a gente conserva alguns costumes. Quem é que de nós, por exemplo, abandona os cuidados que a gente tem com o nosso corpo? Né? Quem é que para de comer? Quem é que para de dormir? Quem é que para de tomar banho? Por mais corrida que a nossa vida no dia a dia seja, a gente continua se alimentando, a gente continua precisando dormir, continua precisando cuidar do asseio pessoal. Eu sei que em algum momento você vai precisar, por exemplo, você tem um filhinho novo, você vai precisar parar um pouquinho, vai dormir menos para cuidar mais do filho nessa madrugada, no dia até. Né? Se você está atrapalhado aí no seu trabalho, se tem muita coisa para fazer, você até posterga o almoço, deixa de almoçar. Se você vai fazer uma prova, você faz isso. E você pode até chegar num momento da sua vida que não vai dar nem tempo de tomar banho. É verdade, já aconteceu comigo, por exemplo, uma vez, eu fui fazer um
um trabalho missionário com o pessoal do seminário, e a gente chegou lá, a casa não tinha água, e a gente foi dormir sem tomar banho. Acontece. Mas por que esses hábitos continuam com a gente? Por que a gente precisa comer, dormir e tomar banho? A falta de tempo às vezes atrapalha, mas a gente continua praticando esses cuidados. E por que a gente faz isso, meus irmãos? Porque de tão necessários a gente torna esses hábitos costumes que acompanham a gente a vida inteira. A mesma coisa, meus irmãos, precisa acontecer na nossa vida espiritual. A gente precisa manter os cuidados com a nossa alma da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo, meus irmãos. É uma necessidade que a gente não pode ignorar. Manter esses cuidados é uma necessidade que não pode ser ignorada. Mas aí eu faço uma pergunta, então. Que cuidado é esse? Como é que a gente chama esse cuidado? A gente, então, vai meditar um pouquinho sobre vida devocional e ver a vida devocional na prática. Mas o que seria, então, esse cuidado com a alma? Eu vou colocar aqui para você, pode passar, Alisson. Nós podemos chamar o cuidado com a alma, com a nossa espiritualidade, de vida devocional. A palavra devocional significa cuidado, dedicação, né? Tempo dedicado, colocado para alguma coisa. Eu sou devoto de meu Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu dediquei a minha vida, eu confio no Senhor Jesus Cristo. Devoção, devotar, é uma palavra que indica culto, indica momento de cultivo da vida com Deus, através da oração, da leitura da palavra e da adoração. Pode passar, Alisson. A gente encontra, meus irmãos, evidências da vida devocional em toda a Bíblia. A gente pode ver vários textos da Bíblia. Mas vamos dar uma rápida passagem aqui em alguns textos. A gente pode ver, por exemplo, que lá no Antigo Testamento, isso aconteceu na vida de Isaac. Vamos ver um texto aí, lá em Gênesis 24, 63, a gente lê que ao entardecer, enquanto ele caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Então Isaac tinha esse costume de meditar. A gente não precisa necessariamente extrair do texto que ele tinha uma Bíblia na mão, que ele estava ali, não necessariamente, mas havia na vida de Isaac um costume de meditar, e muito provavelmente era um momento que ele dedicava esse pensamento, essa reflexão com Deus. Mas não apenas Isaac, a gente vê também no Novo Testamento a vida do Senhor Jesus. Jesus também dedicou cuidado para a sua vida espiritual. A gente vê Jesus em vigílias de oração. O texto nos diz: depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Subiu sozinho. Jesus tinha momentos pessoais. Havia um momento individual do Senhor Jesus com o Pai. Apesar de ser Deus, Jesus não descuidou da sua vida devocional. A gente vê que a igreja primitiva também tinha esses cuidados. Havia o culto, a grande reunião na igreja primitiva, havia, como a gente vê aqui, por exemplo, nesse texto. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Então havia a grande reunião dos irmãos, estava todo mundo junto, orando fervorosamente. Nesse momento Pedro estava preso, mas a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo na intimidade da sua vida pessoal, tendo momentos pessoais com Deus. Olha o texto dizendo aí: sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Então, meus irmãos, a gente olhando aqui todos os textos, a gente vê que a Bíblia aponta para uma vida dedicada do cristão pessoalmente com Deus. A vida devocional é parte natural do cristão com Deus. Todo cristão precisa de uma relação pessoal com Deus. E desenvolver essa relação com Deus é imprescindível, não pode ser deixada de lado, não pode ser abandonada se a gente quer ter saúde espiritual. A gente precisa então ter o nosso cuidado com Deus. O que acontece, meus irmãos, é que algumas pessoas acham que porque a gente tem essa vida corrida, a vida devocional é muito complicada. Parar para a gente ler a Bíblia, parar para orar um momento do dia é muito complicado. Será? Então nessa noite eu queria desafiar você, eu chamei aqui de o teste vocacional, o teste devocional, já estou indo para a vocação. O teste devocional
né? Como é que a gente poderia avaliar, então, se cabe ou não cabe, se dá ou não dá tempo da gente fazer aqui no nosso dia a dia, nessa nossa realidade corrida? Será que dá para a gente encaixar momentos de devoção, de devocional com Deus? Vamos lá. Muita gente acha, na verdade, abandona a sua vida com Deus, porque acha que a devocional é uma coisa muito demorada, muito complicada, eu vou ter que ler muitos textos, eu vou ter que passar muitas horas. E não é assim, meus irmãos, não é necessariamente assim. A gente pode ter um devocional com Deus de maneira profunda e levar poucos minutos. Você acredita nisso? Vou te dizer uma coisa, olha só. A maioria de nós já carrega uma Bíblia para todo lugar. Eita, é verdade. Vamos fazer uma verificação aqui. Quem tem celular, por favor, levanta o seu celular aí para eu ver. Levanta o seu celular para eu ver quem está com o seu celular. Muito bem. Praticamente todo mundo tem celular, se não está com ele aqui, pelo menos tem celular, né? Eu quero crer que todo mundo tem um aplicativo da Bíblia no celular, né? Se você não tem, é muito fácil baixar, né, um aplicativo da Bíblia, né? Você vai, se o seu celular não tem um aplicativo da Bíblia, né, tem aplicativo bem levinho, né? Por causa de peso não, dá para baixar. Você, no final do culto, você fala com o seu celular, apresenta Jesus para ele e dá uma Bíblia para ele, tá certo? Você oferta para ele uma Bíblia. Nós carregamos uma Bíblia para todos os lugares, meus irmãos. Todos os lugares. E olha, eu sei que você vai até para o banheiro com o celular. Eu sei que a gente vai até para o banheiro com o celular. Então, meus irmãos, se a gente está com a Bíblia todo o tempo, se a gente tem um celular com a Bíblia, quase todo mundo tem um aplicativo da Bíblia, dá para a gente ter um momento devocional em praticamente toda hora e lugar. Você já pensou isso? Dá para você abrir a sua Bíblia em qualquer lugar, na fila do banco, vai comprar um pão, vai... Em qualquer lugar dá para ter esse momento. Então, a gente pode fazer um teste nessa noite. Vamos ver se realmente é viável? Eu quero que você pegue agora, por favor, quem está com o seu celular, pega o seu celular, abra o seu aplicativo da Bíblia, eu vou abrir aqui o meu. Abre aí a sua Bíblia no celular, por favor. Se você puder, todo mundo, se você puder, por favor, pega o seu celular, abra aí o aplicativo da Bíblia. Vamos abrir em no Salmo 23. Salmo 23, estou vindo aqui. Salmo 23, versículo 1. Chegou? Eu já cheguei aqui. Vamos fazer a leitura do Salmo... Eita, eu fui aqui para o Salmo 1. Salmo 23, versículo 1. Muito bem. O que diz aqui? A minha Bíblia diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como é que seria o meu momento devocional? Eu escolhi um texto aqui, e aí eu estou olhando aqui o versículo, né? O Senhor é o meu pastor. Quem é que está falando isso? Eu vejo aqui que no início do Salmo tem aqui Salmo de Davi, então eu sei que foi Davi que escreveu esse Salmo. Davi está dizendo para quem o Senhor é o meu pastor? Para quem? Para Deus, né? Para Deus. Então, olha só, eu vou meditar, vamos partir aqui o versículo no meio. O Senhor é o meu pastor. Pronto, só até aqui. Não, melhor. Vamos para o meio do meio? Vamos só meditar no Senhor? Metade da metade de um versículo, hein? O Senhor. Davi está chamando quem de Senhor, meus irmãos? Deus. Já interpretei o texto. Agora eu entendi o texto, eu vou aplicar o texto para a minha vida, né? Davi está chamando o Senhor de Deus. Senhor é alguém que tem domínio sobre a outra pessoa, é alguém de respeito, é alguém que merece carinho, né? Aí eu aplico para mim, será que eu estou hoje dando respeito a Deus? Será que eu posso chamar Deus de Senhor na minha vida? E aí eu termino o meu momento devocional com oração. Senhor, eu li que Davi te chama de Senhor e peço que eu possa ter uma vida na qual o Senhor mande, escolha aquilo que eu devo fazer, para que eu realmente possa te chamar de Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Pode passar, Alisson. A gente demorou muito? Foi no máximo 5 minutos, meus irmãos, abrir o aplicativo, escolher o texto, olhar o versículo, entender o versículo, aplicar para a vida e fazer uma pequena oração. Isso é a devocional, meus irmãos. Dá para a gente fazer um devocional em qualquer lugar, em qualquer momento. Não é por falta de tempo que a gente vai ficar sem ler a palavra e sem orar. Então, com esse teste aqui, a gente comprova que dá para fazer algo profundo, algo gostoso, em pouco tempo, em qualquer momento, em qualquer lugar. Vamos voltar aqui para o meu slide. Muito bem. Agora, uma outra dúvida vem a partir de agora, né? Algumas pessoas têm dúvida, tá certo, não é tão demorado fazer um devocional, tá certo. A vida da minha família, a saúde da minha família depende da minha saúde, sim, verdade. Os meus filhos vão ser filhos melhores se eles me virem lendo a Bíblia e orando, sim, com certeza, meu irmão, depende de nós, né? Mas a grande dúvida de algumas pessoas é: como é que eu posso fazer um momento de devocional com Deus? Como é que a gente faz? Hein? Algumas pessoas se desanimam, por exemplo, porque isso acontece muito na virada do ano, querem fazer uma renovação do coração com Deus. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano vai ser diferente, eu vou orar mais ao Senhor. E o que é que eles fazem? Começam a ler a Bíblia lá do Gênesis. Aí começa a ler, aí chega lá em Levítico, começa a ter problema, né? Vê um animal lá que tem a unha e um animal de casca. Meu Deus, eu quero saber de casca, eu quero saber de animal com pelo. Aí para. Por quê? Está usando a estratégia errada, meus irmãos. Eu já falei para o pessoal lá da nossa classe que a Bíblia é um livro diferente. A Bíblia é um livro que você não precisa começar do começo. Você pode, e você deve, você entende melhor a Bíblia quando você começa do meio, do personagem principal. Então, eu indico, quando você quer ter um momento de... Existem várias maneiras de a gente ter um momento devocional. Mas se você quer começar devagarinho, você faz como na academia, como na dieta, vai aos pouquinhos. Escolha um versículo só. Vai para o salmo que você gosta. Vai para os evangelhos que tem histórias de Jesus. Comece devagarinho. Não precisa maratonar a Bíblia de uma vez se você quer começar a fazer isso diariamente. E esse é o meu desafio para a gente ter uma vida devocional diariamente. Então eu vou acentuar o benefício do cuidado diário, desse tempo diário com Deus. Como o nosso banho, como o nosso comer, como o nosso dormir, se a gente cuidar da alma diariamente, a gente vai ter o alimento, a limpeza e o descanso que a gente sempre precisa. A palavra vai alimentar você. A palavra vai limpar a sua alma e você vai repousar o seu coração na palavra de Deus, se você fizer isso diariamente. O que a gente pode fazer? O que eu vou indicar então? Eu vou ensinar um método bastante fácil com 3 escolhas. Tá? Vamos começar com 3 escolhas. Primeira escolha. Escolha um lugar para você parar. Escolha um cantinho para você fazer o seu devocional. É bom, a gente cria hábitos quando a gente se fixa a um local, ou quando a gente tem uma memória, a gente tem um horário, a gente tem um momento. Faça isso. Escolha um cantinho na sua casa, pode ser o seu quarto, pode ser a sala, pode ser, enfim, pode ser o terraço lá, o quintal, mas que seja um local que você fique em paz. É importante a gente escolher esse lugar para a gente ter mais concentração. Só que, meus irmãos, é preciso que o coração também pare no lugar. Não adianta eu ir para o meu quarto e aí eu ficar com o celular pim, 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 WhatsApp, e não conseguir. Ou então você até deixa o celular para lá, vai para o seu momento de oração, ou vai ler a Bíblia lá, tem 1 minuto, vai separar 10 minutinhos, 5 minutinhos, e você está pensando na conta que tem que pagar. Tenta parar, se for 5 minutinhos, que seja 5 minutinhos seus com Deus. Aí pode ser você acordar às 5 horas da manhã, pode ser você ir fazer esse devocional meia-noite, mas que seja um momento que você pare para ver, para ter o coração naquele lugar com Deus.
Porque o devocional, meus irmãos, é uma decisão de dar atenção a Deus. Devocional é uma escolha de um lugar para dar atenção a Deus. Segunda escolha, escolha um texto para ler. Tem vários textos para ler. A gente pode ter, cada momento, cada texto da Bíblia pode oferecer para a gente um encontro diferente. Os salmos são diferentes dos evangelhos. Os evangelhos são diferentes do Antigo Testamento. Por exemplo, cada evangelho é diferente de um jeitinho. Mateus, Marcos, Lucas e João são diferentes. É a mesma história de Jesus, mas de maneiras diferentes. O Mateus é perfeito porque ele faz o casamento do Antigo Testamento com o Novo. Ele começa com a genealogia de Jesus. Marcos é um evangelho mais rápido, é um evangelho bem pequenininho. É bom para quem está começando a entender a Bíblia. Vai ler Marcos. Jesus tem menos frases, explicações, falas de Jesus, discursos, tem mais Jesus em ação, tem mais curas. Marcos traz Jesus imediatamente, estava ali no lago, e logo Jesus se dirigiu para a cidade, imediatamente. É quase uma história em quadrinhos, Marcos. Lucas é um evangelho mais técnico. Lucas é um médico, ele descreve as coisas com precisão. Lucas não chama, por exemplo, o mar da Galileia de mar da Galileia, porque ele sabe que não é um mar, é um lago, e por isso ele diz que é o lago de Genezaré, porque ele é um evangelho mais técnico. E João é um evangelho mais teológico, né? A gente tem Jesus sendo definido como Deus em João, né? João traz os 7 eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, né? A gente tem os 7 eu sous, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu já falei, né? Estou ficando velho já. Então, cada texto, meus irmãos, pode trazer para a gente, cada parte da Escritura é um encontro diferente, é uma maneira diferente da gente ter um encontro com Deus. Então, você vai considerar isso no seu momento devocional. Se você tem mais tempo, escolha mais textos. Se você tem pouco tempo, escolha um texto menor. Mas escolha esse tempo para ouvir o que Deus está falando. Prefira no seu momento devocional. Eu sei que a gente tem muitas ajudas hoje em dia. A gente tem até aplicativos, né, como o Glorify, né? Tem muita gente que tem devocional, faz devocional no YouTube, ou então pega algum vídeo no TikTok, no Instagram. É legal, é muito importante. Só que eu vou aconselhar você a você mesmo ter o seu tempo com a Bíblia. O seu tempo de oração. Porque quando você for sozinho, o Espírito Santo vai te levar a ter as suas próprias conclusões a respeito do que a Bíblia está falando, e você vai ter um encontro de primeira mão, não de segunda mão. O que o pastor falou, o que o irmão falou. Não, eu estou tendo encontro entre eu e Deus, eu pessoalmente com Deus. E a terceira escolha, meus irmãos, escolha um motivo para orar. Isso porque, meus irmãos, o devocional é uma relação. A gente fala e Deus fala. A gente lê, mas ao mesmo tempo a gente fala sobre o que a gente está lendo. Isso acontece. A gente tem, por exemplo, a gente tem um exemplo dos reformadores que liam a Bíblia em espírito de oração. Eles liam acreditando que eles liam nesse desejo, que o Espírito fale comigo. Quando eu leio a Bíblia, o Espírito pode falar comigo. E cada vez que a Bíblia é lida, ela pode falar um negócio, uma área, uma palavra diferente ao nosso coração, e a gente pode responder ao que Deus está falando. E é isso que eu vou estimular você a fazer. Você escolheu o lugar, você escolheu o texto, você está ouvindo o que Deus está falando no texto, o Senhor é o meu pastor. Responda a esse texto. Será que o Senhor é o meu pastor? Ore a respeito do texto. O mesmo texto pode te fazer orar de maneiras diferentes. Alguém pode orar num dia: Senhor, eu agradeço porque Tu és o meu pastor. Gratidão, no Salmo 23:1. Alguém pode orar: Senhor, eu quero confessar os meus pecados. O Senhor não tem sido o meu pastor. Eu preciso que o Senhor cuide da minha vida, porque eu tenho tomado as decisões que eu quero. 2 orações diferentes no mesmo texto, meus irmãos. Porque a Bíblia fala e espera que a gente responda. Deixe o texto no momento da sua devocional falar com você. Ele vai trazer motivos de oração, ele vai falar ao seu coração. E eu quero sugerir que você ore sobre
sobre o que o texto está sugerindo naquele momento. Porque o devocional é um falar com Deus sobre o que está realmente acontecendo no nosso coração. O devocional na prática. A gente faria aqui no final, eu ia sugerir, pode passar, a gente iria fazer aqui um devocional com o Salmo 131, que é um dos salmos que eu mais gosto, mas a gente não vai fazer isso hoje à noite. Eu vou sugerir que a gente faça outra coisa, que a gente termine aqui fazendo esse momento de oração a partir dessa nossa meditação hoje, que a gente peça que as nossas famílias realmente sejam dedicadas à palavra, à oração, a partir de mim, a partir de você. Sei que foi bastante acelerado aqui, eu corri para a gente conseguir alcançar todo o estudo, mas eu queria que a gente lesse aqui o Salmo 131, para a gente sair daqui meditando no que ele faz, no que ele fala também. Olha só como é legal o que ele fala. Ele diz: Senhor, meu coração não é orgulhoso, e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Aquela criança que acabou de tomar o leitinho, que baba ali, aquele sono de boca aberta, porque está empanturrada, satisfeita de leite. Assim, Senhor, é a minha alma a respeito do Senhor. Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Meditar nesse texto faz lembrar que Deus tem tudo o que a gente precisa. Que a palavra de Deus é o caminho para a nossa família estar firme todos os dias. Para a nossa vida individual estar firme todos os dias. Para a gente ter uma vida mais saudável, mais próxima do Senhor. Eu quero terminar aqui com uma frase de um pastor chamado Wayne Cordeiro. Ele diz o seguinte, meus irmãos: o mundo não será transformado por aqueles que frequentam aulas semanais. Vem para o domingo, vem para a quinta, vem para o domingo à noite, vem para o domingo de manhã. O mundo não será transformado por cristãos que frequentam somente a EBD. Será transformado por homens e mulheres que se sentam diariamente aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Alguém ouvirá você dando conselhos e imediatamente reconhecerá que suas palavras têm o tom da voz do Pai. Essa pessoa identificará uma autoridade e uma repercussão que vão além de você. E naquele momento, não será apenas você falando, será o Pai falando por seu intermédio. Você terá se tornado verdadeiramente o seu porta-voz. Que Deus desafie a sua vida a estar todos os dias sentado aos pés de Jesus, lendo e orando a palavra de Deus. Invista na sua vida devocional, meu irmão. Invista. Gaste tempo, ainda que seja 5 minutinhos, faça isso, porque quem investe nessa vida tem recompensa. O esforço sempre é recompensado e o seu benefício é eterno. Que o Senhor Jesus então nos ajude, meus irmãos, a termos famílias edificadas na palavra e na oração do Senhor Jesus.